E a Polícia Federal, que indiciou, né, o ex-presidente Bolsonaro e mais outras pessoas, nesse caso das joias, que são patrimônio privado do presidente, repito aqui, retificou a conclusão do relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal, que fundamenta o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro na investigação sobre a venda de joias recebidas de presente. A conclusão do relatório afirmava que houve um desvio, grifem a palavra desvio, ou tentativa de desvio. Aí eu lhes pergunto, desvio do quê? De algo que já era dele? Desvio do quê? Desvio de patrimônio privado? Mas a polícia, a notícia que saiu que o desvio foi de 25 milhões de reais. Horas depois, a mesma Polícia Federal anunciou que houve um errinho, sabe? Uma bobagem, coisa pouca, tá? Nesse trecho do documento, porque o valor total da avaliação das joias, na verdade, não é de 25 milhões, é de 6,8 milhões de reais. Essa é pouca coisa. É pouca coisa. Chega para você o Kid Bengala e fala: oi, eu tenho só 18. Aí você vai sentir a diferença, é mais ou menos por aí. Em postagem no X, Bolsonaro ironizou o erro da Polícia Federal. Vamos abrir aspas. Aguardemos muitas outras correções. A última será aquela dizendo que todas as joias desviadas estão na Caixa, acervo ou na própria Polícia Federal, inclusive as armas de fogo. Aguarda-se a Polícia Federal se posicionar no caso Adélio. Quem foi o mandante? Uma dica: o delegado encarregado do inquérito é o atual diretor de inteligência. Fecho aspas. Já a defesa do presidente Bolsonaro classificou a investigação como insólita e estranhamente direcionada, fazendo referência ao relógio de grife que Lula ganhou no passado e se apropriou. Aspas, inquérito insólito, que estranhamente volta-se só e somente ao governo Bolsonaro, ignorando situações idênticas havidas em governos anteriores. Fecho aspas. Dani Alves, e volta essa história das joias, né? Só fazendo um resumo, passando para você, como eu falei aqui anteontem, falei o ano passado e volto a repetir. Presidente da República não é servidor público. Servidor público é o concursado ou o cargo de confiança. Segundo a Constituição, o presidente da República é um agente político, que é aquele que é eleito e tem um mandato com prazo fixado. Um servidor público, por exemplo, é um ministro do STF. Por que o ministro do STF pode receber viagens, pode receber estadias, almoços, pode receber de presente, inclusive de empresas que têm casos no STF, sendo ele um servidor público, e uma vez que é servidor público, é proibido, terminantemente proibido de receber qualquer coisa, e eles recebem, porque uma viagem de primeira classe não é barato, várias menos barato ainda, e o presidente da República, que é um agente político, que não há proibição, nem na Constituição, nem na lei que ele receba presente, muito pelo contrário, a lei que diz que esse acervo é privado, está sendo agora perseguido. Será que eles não têm espelho em casa? Olha, Pavinato, para mim fica claro que existe efetivamente uma perseguição. E uma perseguição que não tentam nem esconder. Porque o que alegam? Que ocorreu, né, após o primeiro inquérito que foi aberto com relação ao Lula sobre presentes também, teve um parecer do TCU colocando regras sobre a recepção de presentes. No entanto, vou considerar, tá, que esse parecer do TCU fosse aplicado também ao presidente da República, porque, como bem você descreveu aqui pra gente, o presidente da República ele não é considerado um servidor público. Não é? E se assim querem considerar,
ele precisa alterar a legislação, enfim, precisam alterar, na verdade, diversas regras com relação à conduta pública, a conduta do presidente, a conduta de todos os servidores, para que todos devam seguir uma mesma norma. E não uma norma para cada um, não é que, na verdade, dependendo de quem esteja no poder, essa lei ou essa regra pode ser interpretada de uma forma diferente, que basicamente é isso que nós percebemos atualmente. Portanto, digamos que, voltando ao raciocínio, que esse parecer do TCU fosse realmente aplicado ao presidente, nós teríamos aqui uma infração administrativa e não penal. O que eu vejo, na verdade, é que tentam cercar o presidente Bolsonaro de todas as formas possíveis, mesmo que seja com o pelo no ovo, que eu vejo que seria basicamente isso, né? O pelo onde? No ovo? No ovo. No ovo? Ai, meu Deus! Professor Marcelo Sonadani falou bem. Uma infração administrativa, talvez. Uma infração não penal e não criminal, que comporte um indiciamento criminal. Porque nós vimos o Barroso, muito cara de palmente é lindo, hein? Falar para o Brasil inteiro, no caso do crime de usuário de droga, que o que se estava discutindo no STF não era a ilegalidade ou não, mas se o usuário ele cometia ele cometia uma ilegalidade penal ou administrativa. Quando o legislador diz que é uma ilegalidade penal porque coloca o uso dentro de um capítulo chamado do crime. Crime é uma ilegalidade penal ou de responsabilidade. Ilegalidade administrativa, portanto, seria vender um presidente vender um presente que ganhou sem avisar a União. União, você quer comprar primeiro? Porque a lei diz, é patrimônio privado do presidente. E outra, o TCU não pode legislar. O TCU só dá parecer conforme a lei, ele não inova a lei, ele não cria a lei, ele não pode criar regra. Então o que a gente está assistindo no Brasil hoje é, quando a gente tem claramente na legislação um ilícito penal, um crime, o STF está transformando em ilícito administrativo. E quando a gente tem um ilícito administrativo, eles estão transformando em ilícito penal? Como é que funciona isso? Cadê a Constituição? Precisamos de uma revolta constitucionalista